Oi, gente! Hoje eu vim aqui conhecer o mundo a vapor e logo na fachada a gente é recebido por um trem que representa um acidente que aconteceu em Paris em 1895. O trem Granville descarrilhou a 60 quilômetros por hora quando o maquinista perdeu o controle. Ele estava atrasado 10 minutos e aí, para compensar, acelerou, mas não deu muito certo e acabou tendo uma vítima fatal. Mas essa história vocês vão conhecer depois, porque agora a gente vai conhecer por dentro do mundo a vapor. Vou estar acompanhando vocês pelo parque. Nós sempre iniciamos com um pouquinho de história, assim vocês têm uma noção de como o vapor ele foi introduzido na nossa sociedade até chegar ao coração do parque, que é a máquina a vapor. Tudo isso inicia lá no século I, com o Herón de Alexandria, onde a pressão do vapor fez girar uma bolinha oca de cobre. Mas não passa disso, foi apenas um experimento mesmo. Inspirou alguém? Não. Levou a algum lugar? Também não. Mas esse é considerado o primeiro contato do homem com o vapor sendo trabalhado. Tanto que somente 1.600 anos depois, a primeira máquina com interesse industrial foi criada. Lá na Inglaterra, por Thomas Saver. Ela tinha a função de utilizar a pressão do vapor para criar um vácuo no fundo das minas de carvão, e a água da infiltração pudesse ocupar o vácuo e ser jogada para fora, quase como se fosse um canudo. Só que tinha um problema. Toda essa pressão que ficava nas tubulações, ela não tinha por onde sair, e essas minas corriam um alto risco de explosão. Mas essa é uma boa ideia, e como toda boa ideia, com o passar dos anos ela foi sendo melhorada. Outro Thomas, agora Thomas Newcomen, cria uma versão mais segura da máquina do Saver. Nessa versão, a água é bombeada para fora da mina com um sistema de contrapeso, muito parecido com um cavalo de petróleo que vocês viram à frente do nosso parque. Esse contrapeso será impulsionado por uma câmara com um pistão dentro. Mas foi só em 1769 que o engenheiro mecânico e professor James Watt criou o que viria a ser o primeiro conceito de motor da humanidade e também o estalo para a Revolução Industrial. Tudo isso devido a um movimento de rotação aqui atrás. Parece até bobo, né? Como que uma roda girando muda todo o mundo antigo e dá início ao mundo moderno em que nós estamos vivendo. Essa é a primeira vez em toda a história em que uma roda gira sem o auxílio de um cavalo puxando uma carroça, do vento batendo as pás de um moinho, ou então da roda d'água girando com a força da água. Sendo esse o primeiro conceito de motor, não demora muito tempo para que fosse colocado sobre rodas e logo em seguida sobre trilhos. 150 anos depois desse feito do Richard, máquinas a vapor dominavam o mundo. Chegaram inclusive em Gramado e também aqui em Canela. E é a partir daí que essa história de mais de 2.000 anos entra em encontro com a história do nosso parque, do nosso mundo movido a vapor. Podem me acompanhar mais aqui ao lado, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a nossa história. Lembrando que, terminado o passeio guiado, vocês ficam livres para andar pelo parque, tirar foto, gravar vídeos, então podem curtir as apresentações bem tranquilos. E lembrando que foto e vídeo é liberado também durante todas as explicações aqui. Nós temos representados na imagem 3 senhores: Omar, Hermes e Benito Urbani, fundadores do mundo a vapor. Esses 3 irmãos eram filhos de um mecânico muito conhecido da região, Ernesto Urbani. Seu Ernesto, lá no tempo em que a oficina se escrevia com 2 Fs e mecânica com CH, mais ou menos pela década de 20, consertava as locomóveis aqui. Desde muito pequenos, eles sempre tiveram contato com essas máquinas, sempre observando o pai, até que o mais velho, Omar, que está aqui representado na estátua, com 16 anos de idade, pegou um giz, riscou o chão da oficina e, através desses desenhos, construiu a sua primeira miniatura. Esta foi a primeira, mas não foi a última, porque hoje, em exposição no nosso parque, contamos com mais de 20 miniaturas a vapor, as quais eu vou apresentar para vocês através de uma viagem ao mundo. Espero que estejam todos com os passaportes em dia, porque a nossa viagem inicia pelo Reino Unido, no país de Gales. Eu, Matheus, me despeço de vocês aqui, foi um prazer estar com vocês durante esse tempo, né? Podem ficar bem à vontade ali ao longo da siderúrgica. Quem segue viagem é o meu amigo Rafael. Bom passeio, pessoal. Siderúrgica para a gente começar os trabalhos de peça já. A gente vai produzir um vergalhão, que você já conhece, né? Ele que segura todo o peso das nossas casas. Só que construir um vergalhão na década de 40 não é nem um pouco simples.
A gente aqui está enfrentando a Segunda Guerra Mundial. Qualquer minério novo de ferro que a gente tinha era destinado lá para a guerra. Então, por aqui eles tiveram que começar a trabalhar com sucata, resto de materiais, qualquer pedacinho de ferro que eles achavam no chão do ferro velho, agora começa a ser mandado aqui para a siderúrgica, para a gente começar picando ele nessa tesoura. Aqui a gente começa picando ferro para diminuir o tamanho dele. Vai ser muito mais fácil o transporte e também o derretimento da peça por causa disso. Depois que ele já está bem picado, ele vai ser colocado sobre a correia transportadora. A função dela aqui é muito simples. Ela vai levar para dentro do nosso alto forno uma temperatura de pelo menos 1500 graus para derreter o ferro. Por isso a gente vai trabalhar com estanho. O ponto de derretimento dele é bem mais baixo, 231 graus, aí ele começa a derreter. E o nosso alto forno hoje está mais de 300. Só colocar ele lá para dentro. Enquanto ele vai derretendo, eu vou mostrar outras duas coisas que a gente vai precisar. A primeira vai ser o molde. Ele está no formato de uma plantilha, um lingote, para a gente começar o trabalho. E eu também vou precisar de algo para transportar esse metal líquido aqui para dentro. Para isso eu vou trabalhar com um cadinho. O cadinho não vai passar de um copinho com uma hastezinha na ponta. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. A gente coloca o lingote aqui embaixo e coloca para encher com o estanho que já derreteu, para a gente poder levar para dentro do nosso molde. Aqui ele vai ocupar todo o espaço vazio, ficando no formato que a gente precisa. A gente está utilizando o estanho e não o ferro, não somente porque ele derrete mais rápido, mas também porque ele vai se solidificar tão rápido quanto ele derrete. Ele acabou de sair de um forno a 300 graus e a gente imagina que está bem quente, né? Mas o estanho também ele é bem contra-intuitivo e já perdeu toda a temperatura. Já consigo trabalhar diretamente nas mãos e mesmo assim ele continua muito maleável. Consigo torcer no formato que eu quiser. Por o estanho ser mais maleável que o ferro, a gente vai precisar de menos trabalho aqui no trem de laminação, onde a gente vai precisar de apenas 3 etapas. Na primeira, a gente vai tirar qualquer amassado, qualquer tecido, deixando ela o mais clareira possível. Na segunda etapa, agora a gente vai trocar a espessura dela por comprimento. Ela vai entrar com 6 metros aqui e vai dar lugar de uma peça de até 12 metros do outro lado. Assim a gente produz menos e que vai render ainda mais. Mas ela vai mudar de verdade é nessa terceira e última etapa que a gente tem aqui embaixo, onde ela entra quadrada e cheia de risquinhos e dá lugar a uma peça cilíndrica e cheia de bolinhas. Por que desse formato tão específico aqui? Ela é cilíndrica porque assim ela ocupa menos espaço na nossa viga e eu posso colocar ainda mais. E ela tem essas bolinhas durante toda a peça, uma função muito simples, mas também muito importante. Ela vai dar fixação do concreto na peça. Se ela fosse totalmente lisa, o concreto só iria correr por aqui depois de seco, e não é isso que a gente quer de forma nenhuma. Por isso que até hoje em dia o nosso veralhão tem 5 quilos na diagonal. Só que esse daqui surgiu na década de 60, tomando o lugar das bolinhas que a gente já usava desde a década de 20. Com esse veralhão a gente vai construir uma casa, mas para isso a gente também precisa de tijolos e telhas. E isso a gente não consegue produzir aqui na nossa siderúrgica. Por isso que a gente vai para o próximo cenário, aqui ao lado, e agora a gente vai para uma olaria italiana. Vou passar ali que eu acompanho vocês. Meu Deus, meu Deus. Agora pessoal, a gente chegou numa olaria italiana, onde vamos fazer os tijolos e as telhas já discutindo com vocês. A gente vai usar 2 máquinas bem diferentes. Sendo a primeira, a maromba, que é feita com os tijolos. O funcionamento da maromba é muito simples, a gente vai ter um pistão aqui dentro, que é controlado através do vapor. Coloca o vapor na frente dele, ele retrai, dando acesso à câmara do pistão. E aqui dentro é onde a gente vai colocar toda a argila. A argila que a gente vai trabalhar, ela tem que estar num ponto específico. Se ela estiver muito dura, ela vai entrar por pistão. Mas por outro lado, se ela estiver muito mole, ela consegue ir para trás do pistão, porque a gente também não consegue usar ela. Então tinha que ter bastante cuidado a argila que a gente vai colocar aqui dentro. Aqui dentro você deve imaginar a maromba bem entupida. Para a solução que eles tinham, quando ensinava a pistão e ela ficava entupida, era pegar uma haste
ferro, colocar atrás do pistão e usando toda a força que a gente tinha, a gente ia ajudar esse pistão a levar a argila até o parafuso que estava lá no final. Só que não era todo mundo que ia ser tão forte assim. No tempo, na olaria, começaram a contratar quem era mais forte. Aí surgiram os marombeiros que trabalhavam na maromba. Uma definição que se refere até hoje em dia com alguém um pouquinho mais forte. Isso já está abaixo dos marombeiros, a gente vai adicionar aquela avança, porque a gente pega o movimento dentro de produção, transfere para esse parafuso aqui dentro, e ele começa a empurrar a argila até o molde saindo do formato que a gente precisa. Vou dar uma ajuda para a maromba aqui, para fazer o nosso tijolinho. Chega no tamanho ideal agora o nosso tijolo, vamos vir na maromba, pega um fio de aço e corta. Simples assim, já está pronto o nosso tijolinho. Só que para fazer uma telha, o processo é um pouquinho diferente. Primeiro a gente precisa de uma argila que esteja mais seca, o resultado vai ficar um pouquinho melhor. A gente vai precisar da prensa e do molde. O molde está no formato da telha que a gente vai trabalhar. Uma telha canoinha, tipicamente italiana. Eu uso esse molde, passo um pouco de óleo aqui. Eu estou usando hoje silicone líquido somente porque ele é transparente e não tem cheiro nenhum. Poderia ser usado qualquer outro óleo. E a gente já pode colocar essa argila um pouquinho mais seca sobre a prensa. Agora, se a gente escolher o molde, é só colocar aqui embaixo da prensa. A gente faz ela subir, coloca o molde com a argila e faz ela descer. A nossa telha já está pronta aqui. Só que o excesso de argila que eu coloquei saiu toda a volta. A gente vai pegar uma lâmina e tirar todo o excesso, deixando ela o mais parelha possível. Tirando a argila dos 4 lados, a gente já pode tirar ela daqui de dentro. Só que para isso a gente vai precisar de outra ferramenta. Essa ferramenta é esse gasfinho. Ele está no formato da telha que a gente fez. Ele vai servir para a gente colocar sobre a prensa e empurrar somente a telha para baixo. E aí sim a gente pode fazer ela subir. Se eu não fizesse isso, correria o risco dessa minha telha subir junto na prensa e estragaria ela completamente. Agora que a gente já tem a nossa telha pronta, é só empurrar da menor parte para a maior. Ela já descola totalmente aqui. Só que tanto a nossa telha quanto o nosso tijolinho que a gente produziu, eles vão ter que ficar durante 20 dias dentro desses galpões de seca até perder toda a umidade deles. Passados 20 dias, a gente já vai ter uma telha e um tijolo mais sequinho como nós estamos perfeitos. Já posso construir com eles? Ainda não. Tanto a nossa telha quanto o tijolo é diluído na água na primeira chuva e vai embora. Para evitar esse problema, a gente coloca dentro do forno de queima. Ali ele passa só mais 4 dias queimando a 900 graus. Isso vai deixar ele mais resistente e também impermeável nesse processo. Aí sim, gente, no nosso veralhão, a gente vai produzir uma casa que vai durar muito tempo. Mas agora, fazendo uma breve viagem, saindo aqui da Itália, indo para o lado da Alemanha, a gente chega aqui depois da Primeira Guerra Mundial, onde por aqui tinha muito trabalho para ser feito, pouca mão de obra, e o dinheiro deles não valia praticamente nada. Para vocês terem uma noção, estava valendo mais a pena eles queimarem o dinheiro do que de fato comprar madeira para esquentar. Tamanha era a crise econômica que estavam por aqui. Então eles começam a se voltar para os locomóveis, só que com um olhar um pouquinho diferente. Transferindo o movimento do volante para as rodas embaixo, a gente vai dar um movimento para as locomóveis. Só que isso resultava numa máquina extremamente pesada e muito lenta. Ela não conseguia passar de 6 km por hora e podia pesar até 20 toneladas. Ela era usada como rolo compressor. Ela vai compactando o solo na frente e a gente vem atrás pavimentando, deixando o mais parelho possível. Mais à frente a gente vai ver outras alterações que eles fizeram nesse maquinário. Mas agora a gente vai se colocar ao nível do mar, na primeira direita, e que a gente faz nos Países Baixos ver geração de eletricidade a partir de uma usina eólica. Aqui nos Países Baixos, pessoal, vento nunca faltou e eles sempre usaram muito bem a favor deles. Desde lá do início, eles estavam usando esses moinhos. Eles vinham para puxar água do fundo dos poços, moegrãos, até fazer uma drenagem do campo onde a gente vai trabalhar. Só que com a chegada do século XIX, tudo mudou e a gente passou a colocar os motores elétricos aqui atrás. Então o vento bate nas nossas pás e gera um movimento. E esse movimento é convertido em eletricidade.
essa eletricidade não era tão forte, uma casinha pequena, umas baterias eram o máximo que poderia fazer. Só que a chegada da NASA na década de 70 foi criada essas aqui do tanque, que são maiores e melhores. Atualmente, cada uma consegue produzir para mais de 4.000 residências tranquilamente a eletricidade. A gente está com os Países Baixos em destaque, porque foi o primeiro país a pegar aquelas torres e colocar em alto mar, assim gera ainda mais eletricidade que ocupa um espaço na Terra, que a gente pode colocar outra coisa. Só que voltando para a temática do mundo a vapor, aqui ao lado a gente vai para a Austrália. Na terra de Canguru, os meus trabalhadores já estão quebrando as pedras. Com picareta, uma repercussão, pedaços menores. Assim a gente consegue colocar essas pedras sobre o vagão de transporte. Isso vai facilitar bastante na hora que a gente vai levar para a mandíbula do brutador, onde todas as pedras que eu estou colocando sobre a correia vão ser levadas, vão ser mastigadas e moídas e que vão cair ali embaixo, onde são separadas de acordo com o seu tamanho. Entre pó de brita, brita 1, brita 2 e brita 3. É um processo tão eficiente, barato, que tem mais de 100 anos de idade e até hoje em dia a gente usa bastante a pedal comigo. A gente só não usa mais justamente os motores a vapor. Hoje a gente tem motores elétricos e motores a diesel que são muito mais eficientes e muito mais fáceis. A gente também pode ter retroescavadeiras e caminhões, como aquelas ali que estão no funcionário, elas vão quebrar as pedras, trazendo aqui para o início da produção, diminuindo bastante já do trabalho braçal. Só que agora a gente vai ver uma das principais formas que a gente utiliza o vapor aqui hoje em dia. Porque aqui ao lado a gente tem uma termoelétrica. A principal maneira que a gente gera eletricidade hoje em dia. A gente vai queimar o combustível dentro da nossa fornalha. Ela vai ferver a água que vai gerar o vapor que vai ser injetado na turbina. Quanto mais vapor injetado, mais rápido ela vai se movimentar. E esse movimento passando no gerador é convertido em eletricidade aqui pra gente. Só que a gente tem um grande problema nas termoelétricas. Atualmente ela gera cerca de 70% de toda a produção no mundo, o que dá um baita de impacto ambiental por a gente estar sempre queimando o combustível aqui dentro. E também está cada dia deixando ela mais cara para a gente repor esse combustível na fornalha, mas vai demorar muito tempo até a gente conseguir eliminar totalmente as termoelétricas. Aí a gente vai usar muito elas até ter outra fonte de energia. Mas agora, pessoal, a gente vai lá para os Estados Unidos. E aqui nesse próximo cenário, a gente vai conhecer o funcionamento de uma fábrica de papel. A gente chegou agora nos Estados Unidos no ano de 1888, onde pela primeira vez a gente vai utilizar o vapor na movimentação e na secagem do papel. Isso que eu estou colocando sobre a correia transportadora é a matéria-prima do papel, água com celulose. Ela vai passar por uma longa etapa de secagem e sucção até ela chegar no final, onde já vai sair praticamente seca. Só que como ela demora um pouquinho para chegar no final, eu vou deixar ela esquentando enquanto eu explico aqui para vocês. A gente tem que voltar aqui na fornalha precisa. Para isso a gente vai utilizar aqui madeira de reflorestamento, poderia ser qualquer outro combustível, só que a madeira de reflorestamento é ecologicamente mais viável aqui para a gente. Agora que ela já está bem abastecida, está gerando um pouco de calor, começa a ferver a água da nossa caldeira. Essa daqui é a única que a gente vai ferver a água de pertinho de vocês. Nas outras todas, o vapor vem de uma caldeira que fica ali na rua. Por uma questão de segurança, ela está um pouquinho mais longe, mas aqui a gente vai entender como funcionam essas caldeiras. Quando o vapor gerado, a gente vai usar de duas maneiras. O vapor tem muito calor e também tem muita pressão contida aqui dentro. Toda a pressão da nossa caldeira vem para esses motores que vão dar movimentação do maquinário inteiro. Só que o vapor também tem muito calor contido e isso a gente vai usar para secar o papel. Ele passa naquela tubulação ali atrás e vai ser injetado em cada um desses cilindros. Eles servem para aquecer o papel e secando conforme ele vai passando. E para fazer o papel, a gente vai fazer igual eles faziam lá no ano de 1888. Vai pegar pedaços de madeira e vai colocar para ralar com um disco de pedra. Poderia ser qualquer vegetal. O vegetal tem a celulose que a gente precisa, só que a madeira tem uma fibra mais clara. E ela também é mais rígida, na hora que a gente vai ralar, facilita bastante. Ali dentro já tem um pedacinho de madeira, é só a gente ralar ela. Aqui a gente já começa a abrir a celulose, só que ela está muito concentrada, muito pastosa, e ela não vai querer sair no fundo. Então a gente coloca um pouco de água. Assim a gente vai diluindo já a celulose, e ela vai caindo aqui na ponta. Água com celulose. Ela vai ser duplamente filtrada para depois cair aqui embaixo no tanque de mistura, onde é colocado ainda mais água. Precisa de uma mistura bem diluída, 10% celulose e 90% de água. Só que aqui eu também coloco um pouco de corante verde,
Então, para dar uma cor um pouquinho mais bonitinha, poderia ser qualquer outra cor, a gente faz o verde só para ser temática do da vapor. Depois que ela está bem misturada e bem diluída, ela é bombeada pela bomba de recalque aqui para o bioprojetor, onde já manda lá para a nossa correia. Só que a partir daqui a gente começa a secar o papel. Nessa primeira etapa, a gente tem uma câmara de sucção que tira até 50% da umidade do papel. Ela é como se fosse um aspirador sugando. Depois ela passa por esses dois cilindros. Cada um deles vai estar aquecido a pelo menos 80 graus. Eles vão aquecer o papel, retirando um pouco da umidade. O veludo vai trabalhar como se fosse uma toalha, enxugando o papel. Quando a pele do lado define a granulatura. Quanto mais pesado, mais fino ele fica. Aqui embaixo a gente tem mais dois com a mesma função, só que esses não são aquecidos e só vão esmagar o máximo possível de fato. E por último, a etapa que mais demora, as 10 calandras, todas aquecidas a 130 graus. Só que ela passa por baixo e por cima, até ele sair no final, onde a gente já vai sair praticamente seco. O papel que a gente colocou lá no início já chegou no final. Agora ele vai ser mandado por uma impressora de última geração que a gente tem aqui no vapor. E isso aqui se transforma em lembrancinha para vocês, aqui de fato. Depois a gente passa uma guilhotina, onde o excesso de papel volta no tempo de mistura para a gente reutilizar a celulose. Mas o restante é ficado entregue para vocês com uma lembrancinha aqui. Uma lembrancinha que vocês vieram no mundo a vapor e conheceram a menor fábrica em atividade do mundo inteiro. Não existe uma fábrica menor que a nossa que vai fabricar um papel menor que o nosso em lugar nenhum do mundo. E se um dia você for a Gramado ou Canela, não deixe de conhecer o mundo a vapor.